Olá, gente, boa noite. Tô tentando aqui, mais uma vez com fracasso, fixar o tema da live, mas eu não sei por que eu não consigo fazer isso. Ah, consegui. Foi. Ó, os cachorros. Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu chamar a Aline. Chamando a Aline agora. Oi, Olá, Tatê. Aline. Tudo bem? Cachorro daqui, cachorro daí, uma sintonia. Acho que eles já estão conversando antes da gente. A gente fica um tempo dialogando com eles. Por favor, vai ter um encontro, vocês se comportem. Fala com a gente depois, não adianta. Faz Foi onças é só? mais fácil. Eu falo, onça. A onça é mais fácil de dialogar para mim do que o cachorro. Ah, com certeza. A minha cachorra tem certeza que ela entende a bronca que eu dou, ela entende quando eu faço carinho, tem certeza disso. E aí, Aline, tudo bem? Prazer. Saudações, Tatê. Ai, que legal estar conversando com você. É, Antes da gente começar, então, eu queria que você fizesse uma apresentação sua para o pessoal que está acompanhando o Filósofas na Rede. Saudações a beijá-la, todas, Tatê e todos que estão presentes, no tempo presente, da forma presente. Eu sou Aline Pachamama, meu nome é indígena Xuriapuri, eu sou do povo Puri da Mantiqueira, tenho aí uma trajetória de inquietudes e afetos para compartilhar com vocês, né? A partir da palavra escrita, que para mim tem uma força muito grande, por nossos antepassados terem ficado tão silenciados e tão excluídos, né, dessa escrita, tanto da história quanto da literatura desse país, dessa Abya Yala, que significa terra que pulsa, terra em florescimento. Assim é a palavra para a gente, né? Para mim, muito particularmente, a palavra é essa força que se faz em raízes e semeaduras. Então, muito agradecida. E a gente pode deixar também depois um pouquinho, né, para que as pessoas quiserem fazer alguma pergunta. Não sei como vocês fazem aí a dinâmica, mas eu acho interessante. E já agradeço a presença. Ai, que máximo. Não, com certeza. A gente abre o espaço para as perguntas. Hoje a Roberta, que é do Filósofos, ficou de me ajudar aqui, por isso que eu liguei o computador, que eu fico com o Zap aberto no computador e o Instagram no celular para poder conseguir administrar, que eu também sou meio enrolada com essas coisas de comentários, vai subindo muito rápido, aí eu me perco. Mas então, Aline, eu queria agradecer também a Marcela, que fez essa ponte entre a gente. E quando eu comecei a procurar, a pesquisar primeiro sobre a sua editora, né, a Pachamama, que a Marcela me Nossa, recomendou. nossa, nossa. Que lindo! Eu achei um projeto tão maravilhoso, assim, e outras coisas também que depois da nossa conversa eu fui entendendo por que que a Marcela botou a gente em contato. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu achei maravilhoso a editora Pachamama. Queria que você falasse um pouquinho de como foi a ideia dessa editora e como está sendo a realização desse projeto. A Pachamama é o meu nome, assim, eu recebi esse presente. Sempre fui muito inquieta no sentido de ser ativista, né? De querer fazer as coisas também no meu tempo, não deixar essa coisa do deixar para amanhã é algo muito complicado para nós. Então, nos encontros que eu fazia parte, em alguns encontros, um deles foi na Cinelândia e as pessoas tinham que levantar e falar um pouco da sua apresentação. E era difícil lembrar, e como é ainda, as pessoas lembrarem qual povo
o originário é, nós somos ainda vistos como índios, essa palavra terrível que nos minimiza e que não diz muito sobre nós, não diz nada sobre nós, inclusive. E quando eu chegava, as pessoas falavam, a Pachamama chegou, porque eu sempre tive esse olhar pela Abejala, né, que é o que se chama América Latina, América, que é a nossa terra, dado o nome pelos povos originários do povo Kuna. E a interpretação dessa questão da nossa história não ser escrita por nós, das nossas narrativas elas terem que passar pelo crivo do terceiro, e a partir da história da minha própria etnia, do meu povo, né, da história da minha mãe, eu começo a me inquietar porque eu queria que essa história estivesse na história que se diz oficial. Eu gostaria muito, inclusive, que todas as histórias originárias fossem as oficiais, né? Esse nosso currículo, ele não dá certo, ele nunca deu certo, ele não fala sobre o nosso povo, ele fala sobre um olhar do outro. Então, a história não é curta, se eu for tentar ser panorâmica aí, eu estava fazendo o ingresso do doutorado, no período que a gente passou na Pachamama, eu fiquei sem a minha bolsa, eu não estava conseguindo dar conta de fazer os estudos, né, acadêmicos e participar da militância, e eu não conseguia a bolsa no período, e também não dava para lecionar, estava estudando num lugar muito distante. A minha bolsa originária foi passada para outra situação, mas isso também é outra história. E antes disso, nessa militância, quando eu recebo na Pachamama, eu fazia colaboração numa revista alternativa sobre movimentos sociais, e aí que eles começam a me chamar de Pachamama, e a gente tinha pensado numa editora, uma editora que pudesse popular, que pudesse trazer a voz, não dar voz, essa coisa de dar voz é muita pretensão, porque as pessoas elas têm voz, mas oportunizar espaços de fala e de escuta, né, de aprendizado de escuta. Então, eu já vinha dessa questão de querer muito ter esse espaço e sempre fui pessoa de escrever textos e distribuir. Eu sou a pessoa de contato, né, porque eu acho tão importante a gente ter esse tipo de ressignificação pelas tecnologias atuais, que, na verdade, estavam nos isolando bem antes desse coronavírus. A gente já estava no isolamento muito antes dele, e agora a gente está ressignificando porque estamos usando realmente da forma como deve ser, né? Dessa coisa das lives, que agora tem esse projeto, né? Da gente ter essa relação, e embora estejamos distantes, você sente a pessoa, você escuta, você vê a energia, sente a energia dela, né? A partir do que ela fala. E aí eu fiquei nessa situação, doutorado, desde o doutorado, trabalho, o que eu faço? E aí meus amigos falaram, volta com aquele projeto, você sempre quis fazer editora, agora é o momento de fazer. E aí a gente fez, tem que ser o Pachamama, óbvio, né, por conta de tudo que significa, é um nome quechua, mas para nós não existem essas divisões geográficas que essa colonização impõe. O nosso parente é parente aqui, é parente lá na região nossa, é parente no Peru. E uma vez que eu recebo esse nome e as pessoas continuam me chamando assim, eu achei isso tão forte. E também de tanta responsabilidade, né? Isso impõe uma grande responsabilidade também. Porque eu estou falando de preservação ambiental, eu estou falando de relação com a vida, eu estou falando dos seres, eu estou falando da terra. E quando eu falo da Pachamama, não sou eu estou falando da outra força, que não sou eu. Eu sou apenas um veículo, talvez, para que ela seja a pessoa, né? E então, eu fiz o primeiro livro aqui, eu reuni meus textos, que eu já tinha o hábito de pegar as folhas, escrever textos à mão e entregar para as pessoas. O primeiro livro que eu fiz, ele foi todo feito à mão, desenhado, e a gente mantém isso, né, dentro da nossa proposta da editora. E falei para meus amigos, não tenho capital, eu quero montar essa editora e vou lançar esse livro. O valor dele é R$ 25. Quem puder colaborar com um pouco mais e a gente poder começar esse projeto, eu agradeço. E aí esses meus amigos queridos, o nome deles todos aqui no livro, né? Eles me ajudaram comprando o livro, que eu usei a conta, né? Fiz uma cartinha daquelas, quem me conhece, eu sou conhecida pelas cartinhas, né?
vou fazer uma carta, vou mandar. Já mandei muito por correio, porque eu falei, não, eu quero fazer isso voltar de novo, que eu acho interessante. E aí eu fiz a carta, coloco lá minha conta, né, para a Energia Capital chegar, e eu não peço nada, só falo que o preço é esse. E os meus amigos compram esse livro por R$ 200, por R$ 1.000. E aí foi. Teve família que se reuniu e ajudou com R$ 2.000. Eu nunca vou. A Casa da América Latina, esses amigos que estão aqui me apoiaram muito. E aí, com o valor, né, da venda dele, que ele não tinha nem o ISBN, porque eu não podia, no período, ter o ISBN, já que não era registrada, o primeiro livro não teve ISBN. E eu expliquei, depois vocês vão ganhar o outro, porque esse é só um modelo. E aí eu consegui fazer o projeto gráfico, né, os desenhos da logomarca, o que tem tudo no site foi eu que escrevi, eu que desenhei, e até hoje a gente mantém isso, né, de fazer o desenho, de tocar, de ter o sentimento. E nós começamos com livros de pessoas que eram minhas amigas, a grande parte mulheres, na equipe são todas as mulheres, embora seja idealizada e protagonizada por mulheres originárias. A minha mãe e eu, a gente fez vários bonecos nessa aqui, que os bonecos a gente vendeu para fazer o primeiro livro bilíngue do nosso povo, né? Então, ele está até ali do lado do livro bilíngue, né, que é o Boa Fé. Então, é uma história de luta. A gente está contra um modelo de capitalismo, né, da palavra escrita. A gente vem aí à margem, porque é assim que tem que ser. Nós estamos à margem do rio. Nós não estamos à margem de qualquer coisa. Então, eu prefiro ficar à margem do rio e seguir esse fluxo do que me vender, de certa forma, a essa comercialização aí da literatura, uma literatura que vem de fora e que não valoriza quem está de dentro. Mas é muito difícil. Agora a gente colocou vários livros lá no site para fazer o download gratuito, né? Que sempre foi o princípio da editora isso. Todos os e-books serem gratuitos, né? E aí, com isso, felizmente, algumas pessoas têm procurado para também comprar os livros físicos, porque senão a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho e nem fazer o trabalho que a gente faz e que eu não publicito, mas a gente sempre envia livros para as aldeias, para a escola indígena, e eu visito. Ano passado, no Dia do Escritor, eu recebi assim, um presente lindo que depois, se vocês quiserem ver lá no canal da editora do YouTube, as crianças, o povo Baré, eu mandei o livro e eu nunca recebi nenhum retorno, porque nem sempre a aldeia tem câmera, tem telefone. E eles gravaram exatamente a hora que as crianças receberam esses livros, né? Que foi Tainô. Tainô está lá em cima, aqui. E as crianças, assim, tão felizes. Aquela cena que acho que me preencheu por 10 anos, que eu falei, eu tenho que fazer isso. Porque a primeira preocupação nossa também, da minha parte, muito falo da minha parte, é a criança, né? É uma literatura que possa ser para o adulto, mas também para a criança que está dentro desse adulto e para a criança. Nesse momento de pandemia, assim, a gente ainda não pensou como essas crianças originárias estão, sabe? Em parceria com uma amiga, agora a gente conseguiu fazer um kit que vai chegar a Aldeia Guarani, né? A Martinha Guarani. Então, eu estou muito hoje... Então, a editora é um pouco isso, um pouco além, porque não dá para falar agora só sobre ela. E nós vamos completar aí, já estamos no 4º ano, vamos completar 5 anos de caminhada. E ela é uma criança, vai se manter criança sempre, com a sabedoria do aprendizado de cada dia. Porque quem quiser que todos nós, né, mantivéssemos essa criança dentro do nosso coração e pudéssemos ter a sabedoria dela do reaprender, né? E a palavra vem para isso, né? Ai, que máximo! Nossa, fico até emocionada porque
Eu tenho, né, quando eu conversei com você hoje pelo Zap, eu tenho tido essa curiosidade muito grande dessa ancestralidade dos povos originários, porque o meu pai é boliviano, então eu tenho essa ancestralidade, tenho essa vivência que na Bolívia é bastante forte, né, principalmente dos quechua, e para mim Pachamama tem um significado que mora no meu coração, tem a ver é isso, com a minha infância, com as minhas origens, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver que vocês conseguiram esse espaço dentro, da literatura e queria que você falasse um pouquinho mais dessa literatura, indígena para criança, que você fez alguns projetos em escolas, né, para crianças em escola. Queria que você falasse um pouquinho porque eu tenho muito interesse em trabalhar isso também, né, nas minhas turmas. As crianças, eu trabalho com as crianças, mas com as crianças dentro dos adultos também, né? Eu até estava Ficou mudo pensando, aqui. a literatura originária, ela é um pari. Eu acho que ela tem uma diferenciação da literatura. E tem que ter um conhecimento também de que há uma literatura Gente, aqui ficou mudo para mim, Aline. Você está me ouvindo? Eu te escuto. Para mim, eu não escuto nada. Você. Vocês estão escutando a Aline, gente? É a segunda vez que isso acontece. Na live da Catila isso aconteceu a mesma coisa. Aí fica mudo para mim. Então, acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu não consigo ouvir nada. Eu vou fazer. Eu vou te tirar e vou botar você de volta para ver se eu escuto. Tá certo. Vamos ver. Ué, não entendi também. Aconteceu a mesma coisa na live da Cati. Agora, vamos ver como eu acho a Aline aqui. Aqui. Vamos ver se agora volta. É isso, todo mundo ouve, menos eu. Esquisito. Voltou? Agora voltou. Voltou, agora voltou. Aconteceu a mesma coisa na última live. Eu vou falar tudo de novo. Parte da escola. A literatura, ela é um pari, né? Que não é a literatura indigenista. Não é a literatura que se fala sobre indígena. A última feira que eu participei da Primavera dos Livros, só de curiosidade, só curiosa, né? Vamos dar uma olhada sobre que a editora, ela nunca tem espaço não de saber. A gente que invade, a gente se coloca, não invade. Quem invadir, quem faz o colonizador. Mas a gente vai entrando aos pouquinhos, porque na verdade não nos dão espaço. Né? Essa cultura capitalista, ela está inserida em todas as esferas que a gente possa imaginar. A literária, então, as pessoas falam que é uma ousadia, né? Ser mulher originária e montar uma editora com mulheres, onde quase todos os livros não são todos indígenas, porque a gente quer acolher também mulheres que tenham ideias e recíproca com os nossos ideários, né? De democracia, de cuidado, de afeto, de justiça. Então, existem livros de outras esferas, não só as originárias, que vocês podem depois observar no nosso catálogo. Todas as autoras são muito amigas, são pessoas que a gente acredita, né? E na minha parte, particularmente, né, como eu também faço textos, o que se conhece como textos acadêmicos, eu acabo também desconstruindo um pouco isso, porque a palavra para nós não tem duplo sentido. Então, é muito difícil um livro que possa dialogar tanto com a criança quanto com o adulto. Né? O Taino é assim. Ele fala para todas as idades, né? Embora outros, como Guerreira, já não se enquadrem tanto com as crianças, por conta da linguagem, do conteúdo, mas os jovens já gostam de ler também, têm interesse. Então, quando a gente vai na escola, muito por um propósito das de novo, inquietações, de tantas formas equivocadas que se passa
a história dos povos originários e o que é esse povo originário, que começa na escola, né? Eu já comecei isso há muito tempo. Esse meu caminho em escola vem de uma inquietação minha. Agora eu tenho sido colaboradora de algumas instituições, mas isso não me impede de eu mesma ir fazer. Claro que a gente não consegue dar conta de todas as escolas, porque a gente às vezes fala assim, para as professoras se reúnam, comprem os livros, e também uma dificuldade das pessoas entenderem que o nosso trabalho também é um trabalho. É como se a gente vai abrir a escola, vou fazer um favor para você ir lá e falar. Isso tem que ser revisto, porque o nosso saber não pode ser, a gente não pode continuar no projeto escravocrata do nosso povo, porque isso é uma forma de escravidão nova e outra no século XXI. Então, a gente tem que, a lucidez, ela tem que fazer isso com as pessoas, ela tem que repensar, né? Nem sempre eu consigo acolher todas as escolas, porque tem esse fator, como que eu vou chegar? Na minha região, eu sempre vou e faço trabalho, sempre fiz gratuitamente, porque tanto as crianças quanto os professores precisam da nossa presença. Nosso currículo ele está equivocado. Eu sempre digo isso. Era para que e a 11645 também é incompleta, porque ela não teve um conselho indígena que pudesse elaborar as formas ao qual os professores pudessem, norteadores, para, na sala de aula, trabalhar com as questões originárias. Ficou mudo Agora de fui novo. eu, fiz uma mágica. Caramba, não acredito. Mas é tão bonito. Hoje eu recebi um vídeo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo? Não acredito nisso, cara. O Instagram ajuda. Pois é, não sei o que acontece. Ó, eu quero reparação, hein? Reparação. Estão me tirando toda hora. Gente, o Instagram, essa hora, fica loucura, assim. Então, às 8, então, ele trava totalmente. A gente teve que adiar a última live porque simplesmente era insustentável às 8. Mas pode continuar falando. Hoje eu recebi um vídeo de uma escola que eu visitei há pouco, virtualmente, e foi muito interessante como o terceiro ano se colocou, né? E eu visito para falar que o terceiro ano, acredito muito nesse período, né? De um período de muitas mudanças, que pode ter um rompimento com esse sistema que nós já estamos engolindo aí há séculos. E quando eu vou na escola das crianças, e foi curioso porque eu recebi um recado de uma criança da minha região pela manhã, e à tarde eu recebi recado dos jovens de escolas diferentes que eu visitei. E aí a criança me perguntava: quando vai ter a escola indígena aqui? Porque lá na Mantiqueira a gente está fazendo um projeto de um espaço de memória Purpuri. Aí eu falei: breve, você vai ser minha ajudante. Ah, que alegria que ficou. As crianças não esquecem as palavras que eu falo. Chutepotete, sateiro, faz assim pra mim, não. Isso aí não faça que grito de guerra. Se você faz isso, eu já tenho que ir embora agora. Que você está dizendo que quer brigar comigo, eu não quero brigar com você, como é que fica? Aí eles... Que máximo. E depois, eu fui a uma cidade, fiz um trabalho numa cidade de Minas Gerais, e eles nunca tinham visto uma pessoa originária. E a gente tem essa coisa também da alegria, do bom humor, que isso honra também nosso povo, que já tem passado por tantos sofrimentos, né? Por tantas questões que sangram mesmo a alma, a pele, o corpo. E aí as crianças, eu cheguei e eles fizeram, né, o som, enlouquecidos, achando que estava sendo uma homenagem, talvez. E as professoras também ajudando. Aí eu fui e falei isso, aí ficou todo mundo assim: vocês querem me saudar? Eu falei: vocês querem me saudar mesmo? Vocês querem me ver feliz? Fala todo mundo chutepotê, quer dizer boa luz. Olha que bonito, você está gritando chutepotê, grito forte.
Você está aprendendo uma palavra do meu povo e você está ensinando ainda para outra pessoa. Eu quero ver quem vai lembrar disso. Aí foi, a gente cantou, ficamos na manhã com as crianças, eu visitei a escola da cidade inteira. E nos dias posteriores, eu passava na rua e as crianças gritavam, chutê-potê! Estava no carro, chutê-potê! Era tanto chutê-potê que até os adultos entenderam. Outra situação bonita foi no Pedro II. A professora, minha queridíssima Tatiana Mello, ela leva a turma para fazer uma visita na exposição que estava no Museu Mar, né? Indígena de Jaguatapurã. E as crianças veem o livro meu e veem a minha foto. E eles ficam, né, naquilo. E a professora falou, eu conheço. Numa das feiras que eu fui, ela estava lá, as pessoas ficaram, né, enlouquecidas. E aí eles me mandaram uma carta com a minha foto, né? A professora tinha um livro, mandaram uma carta para que eu fosse visitá-los e com a assinaturinha deles todos, assim, que emoção. Aí eu fui. Dessa visita, o Pedro II, Realengoas, no Rio de Janeiro, fez um projeto lindíssimo com um dos livros, né? Com Tainô. E eles trabalharam Palavras do Curi o ano todo com as crianças. As crianças trocaram o nome da turma, lá, o nome da turma não são números, né? Para chutê-potê. Então, eu tenho, assim, inúmeras situações muito, muito fortes dessa relação com a escola. Na Mantiqueira, da último 8M, né? Eu sempre visito a escola, que é a minha região. Então, eu falei com a diretora, Patê, eu quero falar só com as meninas do ensino médio, né? E aí ficou todo mundo só com as meninas, só com as meninas. Aí eles me permitiram e entrou, assim, elas foram para um auditório, um refeitório. E a diretora falou, nossa, eu nunca vi só as meninas reunidas aqui no ensino médio. Eu já visitei essa escola várias vezes, tá? Só para vocês entenderem. Aí eu falei, gente, eu estou muito inquieta. Eu fui convidada para participar de 8M de várias cidades. Eu estou sabendo que nessa região nunca teve 8M. E falei para as meninas, olha, eu queria que vocês me ajudassem a fazer esse 8M aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. E a escola se mobilizou. Teve o primeiro ato na cidade da Mantiqueira. E as meninas do ensino médio estavam lá. E agora vamos fazer outros para que esse movimento continue, assim também os trabalhos na escola, né? Fizeram eu poder voltar em todas as escolas que eu já visitei, porque a grande alegria é fazer esse trabalho. E que a gente fala para o professor também. O professor é um veículo importante. Ele não é aquele que comunica, ele é o comunicador. Então, o que ele fala fica muito registrado na memória de crianças, adultos, jovens. E essa história em relação aos povos originários é equivocada. Ainda. Eu há pouco analisei livro didático com o amigo Rafael França, e a gente estava vendo, assim, de tudo que foi falado de povos originários, eu falei, retira tudo isso. Um livro didático do ano de 2020, trabalhado no município, sabe? Então, isso precisa ser revisto. O professor precisa olhar esse livro com muita desconfiança, olhar esse livro como ele também, o modelo colonizatório de invisibilidade, né, de estrutura de poder, que é muito convincente dizer, e muito fácil dizer que nosso povo está extinto, ou que nós somos expostos para serem objetos de estudos, quando não é isso. Quando fala povo originário, é uma força política muito grande, né? Eu espero que eu não esteja aí falando muito. Não, estou ouvindo. O Instagram acho que agora está ajudando. Tem uma observação aqui da Larissa Abreu, que é muito importante, eu gostaria de ler, porque é justamente o que eu vivo. Ela botou assim, como professora de filosofia, tenho tentado inserir o pensamento indígena, mas o caminho é árduo, porque há toda uma estrutura que nos obriga a seguir a lógica eurocêntrica. E é justamente o que eu enfrento, né? Eu sou professora de filosofia também, do nível médio, e é muito difícil entrar com, por exemplo, uma filosofia dos povos originários. Assim, é muito difícil você ter um material didático que fala isso, nunca vi nenhum sobre isso. E
E é muito difícil você entrar, por exemplo, eu estava pensando em pegar uma parte da Queda do Céu, né, do Davi Copenaua, para introduzir com eles a cosmovisão dos Yanomamis, mas mesmo assim, isso faz com que eu tenha que produzir um material extra que o Estado não fornece, não vai pagar, então sou eu que tenho que pagar. Então, há toda uma lógica, não só dos livros didáticos e da própria filosofia mesmo, mas também uma lógica do Estado, de certa forma, excluir esse conhecimento dos povos originários, né? Porque é uma estrutura diferente. Porque você. Eu vou dar um exemplo. Ano passado eu participei, vocês devem conhecer a Olimpíada de Filosofia. Claro, claro. Então, aquilo que aconteceu lá, a Érica deve estar por aí. Eu conheci a Érica nessa Olimpíada de Filosofia e outras pessoas que hoje até hoje me acompanham. Às vezes um encontro ele vai marcar muito do que 10 aulas. Assim, sinceramente, eu também dei aula, mas algo vivo. A nossa filosofia, ela não essa como vou dizer, as pessoas procuram muita cosmovisão, né? Tudo é a cosmovisão, mas é a nossa realidade, o nosso cotidiano. Isso tudo é filosofia. A forma como a gente retrata a palavra, a forma como a gente trata a nossa realidade, a forma dos nossos pronomes, que não são possessivo singular, a forma como nós dialogamos, isso tudo é filosofia, porque a gente está preso a uma filosofia que vem da Grécia, né? E se somos nós para desconstruir, você está falando aí de fazer Imagine nós aqui, o que a gente não faz para fazer um livro originário. Eu estou com o livro dos Guajajaras, quero reparar os Guajajaras. O grupo que está sendo mais, no caso, sofreu mais genocídio das lideranças do grupo Guajajara no passado, do Arani Kaiowá. Queria muito fazer algo na esfera da literatura. Eu não consegui ainda produzir o livro deles porque a gente não tem capital, mas a gente faz. A gente vai dando o nosso jeito. Não por isso que a causa originária tem que ser de todos. Porque o Estado não vai fazer isso para você. Ele não vai te dar um modelo de seguir para dar espaço para a nossa história. Se não for vocês enfrentarem esse Estado e enfrentarem essa conjuntura e encontrarem meios nisso tudo para fazer o diferente, não vai ter. O professor vai ter trabalho, assim como nós temos. Nós temos muito trabalho a fazer e estamos fazendo. Então, esperar que isso venha, a não ser que a gente tenha reivindicado pelo menos uma reformulação da 11645 para nortear, né, os professores. E nós, da editora, a gente está pensando em fazer também um material, pelo menos na área de história, que é a área que eu domino, né, para que as pessoas saibam como trabalhar com esses conteúdos na sala de aula, de forma que você use o livro didático, mas também para refletir sobre ele. Pegue a Iracema, do José de Alencar, e desconstrua. Diga que a Iracema não é a indígena brasileira, não é a originária, que ela foi uma criação de um homem em determinado período que coloca todos os povos originários como extintos, de certa forma. Eu vivo falando isso porque é importante as pessoas saberem. Nós não somos Iracema. Eu fiz boinha, mas voltou logo. Agora ficou bom, ficou bom. A gente tem a pergunta aqui. A gente tem a pergunta aqui da Marcela, pedindo para você falar um pouco sobre o povo Puri. Eu sou do povo Puri da Mantiqueira, a serra mais antiga do planeta. A serra que significa também mãe, que para nós, o povo Puri, é Ororuna Namá, mas que é conhecida como Mantiqueira, o nome do tronco tupi, que significa serra que chora. Algumas pessoas dizem que o nosso povo ele não existe mais, como também os Marajoaras, os Tabajaras, mas nós existimos, nós estamos vivos. Existe um grande legado na região da Mantiqueira que é do povo Puri, né? As práticas da farinha de pinhão, os animais presentes naquela serra e a própria biodiversidade que está lá,
né? O pouco da Mata Atlântica que existe lá, ela existe porque o nosso povo está lá, não esteve. Há uma tendência grande das pessoas colocarem as histórias dos nossos povos sempre no pretérito, no passado, como se nós só estivéssemos ontem, mas nós estamos hoje. A história do meu povo, ela é a história do meu povo, ela não pode ser comparada com a história do povo Guarani, do povo Pataxó. Cada um de nós temos as nossas histórias, as nossas sagas, né? A nossa luta de permanecer vivo, a nossa luta de permanecer vivo e também de ter o direito de dizer que somos. Porque há um olhar ainda que me olha e fala, você não é originária, você fez academia, você tem uma forma de se expressar diferente de um povo que é da região norte. Sim, porque eu não sou da região norte, eu sou da região sudeste, né? Os meus parentes da região norte têm outra história, é outra floresta. Hoje as pessoas falam só, quando fala de preservação dos povos originários, como se esses povos estivessem na Amazônia Legal. Existem mapas que mostram isso. E nós somos da região sudeste, só em Minas Gerais são 5 povos originários. Então o povo Puri, ele precisa ser conhecido, mas a partir de quem está na terra, a partir da escuta das nossas anciãs, do nosso ancião, que é a proposta desse livro aqui, que seria lançado agora no mês de março, que é o mês do Ano Novo do nosso povo, né? E ele traz histórias de pessoas que são Puri, ancião, e que têm dificuldade, alguns deles, de se autoafirmar, de dizer que são Puris para a sociedade, devido a esse silenciamento e essa violência simbólica que ainda há. Um exemplo do que eu estou falando, que na região se está mobilizando o espaço nosso de memória, porque embora nós não tenhamos aldeia, nós temos o território. Esse território está marcado com a nossa presença. Esse território tem uma pedra sonora que emite um som de rituais dos nossos antepassados. Esse território tem o nosso sangue, tem o nosso trabalho, tem a nossa doação. E a sociedade no entorno ainda insiste em me mostrar a mim, documento do século XIX, qual o último Puri existiu. O nome dele está aqui. Aí eu falo, muito oportuno, né, um fazendeiro me mostrar esse documento, dizendo que meu povo deixou de existir. Porque até para a gente reivindicar espaço de cultura, esses colonizadores, neocolonizadores, entendem como que a gente querendo se apropriar das terras dele, como se nós estivéssemos vendo a terra como propriedade, como essa sociedade vê. Nós vemos a terra como a nossa própria vida, como parte de nós. Por isso que a nossa palavra é diferente de uma leitura, de uma escrita, que senta, reflete, pensa. A nossa palavra, ela pare, sabe? Você vai parir a palavra. Isso talvez até para os homens, uma experiência do parir, uma experiência do escrever a partir daquilo que se sente. A palavra não tem duplo sentido, aí eu vou escrever isso para dizer aquilo. Aí você tem que quase ler ter um dicionário do lado para entender o que a pessoa está falando. A palavra ela tem que ser direta. E falar dessa forma não é fácil, porque a gente não está acostumado com esse tipo de fala. As palavras dúbias estão sempre nos rondando. Hoje a gente não consegue nem estabelecer diálogo, as pessoas colocam figurinhas para se comunicar. Quando elas têm oportunidade de se ver e se falar, elas não fazem isso. Então elas propriamente estão se enganando, estão camuflando a sua possibilidade de diálogo. E para a gente a palavra está na terra, né? Esse livro fala isso, a história está na terra. Existem muitos equívocos sobre o meu povo na internet. Eu sempre peço para as pessoas terem cuidado, porque a gente primeiro tem que honrar o ancião, estar lá e ouvir o que ele pensa, projetar fatos, cosmovisão, sem estar diretamente ligado a esse território, pode vir como algo que prejudique o próprio Puri que está lá nesse território. Então eu peço sempre muita lucidez na hora de procurar. Muitas pessoas, felizmente, me procuram também. E aí a gente conta, né, qual é o nosso trajeto. Eu visitei várias comunidades antes de me fazer o caminho de voltar e permanecer no meu espaço. Mas eu conheci muitas pessoas
E uma coisa importante de você saber da sua ancestralidade é você dialogar com os seus. Não adianta você procurar registros históricos, porque eles podem ser ilícitos. Ele é também um escrito de um colonizador que não tinha comprometimento nenhum com aquele povo. As pessoas procuram documentos, mas não procuram a avó, ou sua bisavó, ou seu pai, para ouvir a história dele, que é o caminho mais curto e o mais negligente, que é você, de repente, escolhe uma palavra do vocabulário puri, colocando o seu nome, e você agora é puri, sem trabalhar a sua essência, a sua ancestralidade. E isso a gente precisa refazer, né? E isso não só o povo puri, mas qualquer pessoa que queira conhecer essa voz ancestral, originário, realmente fazer esse trabalho com cuidado e com afeto. E não é fácil esse trabalho, por isso que as pessoas às vezes não fazem. Porque ele requer escuta e requer desconstrução de tudo que a gente aprendeu. Então, o nosso povo puri saúda todas e todos, Xutepotê, Kumaru que voa e mostra o caminho, o nosso gavião terra, com os rios que cantam, com todas as cachoeiras daquele lugar magnífico e com a nossa luta para que aquilo continue para as futuras, como legado, para as futuras gerações. Que lindo. Aline, tem uma pergunta aqui do Alberto. Ele perguntou como que a editora recebe trabalho de pesquisa para publicação. Vocês podem mandar se quiserem. Eu leio todo o trabalho, a gente faz uma análise, né? Eu até estava pensando, a gente vai começar uma coleção muito querida, trabalhando uma coleção com o povo Craô. Tem uma coleção que a gente vai começar também, a Beijala, falando sobre as questões da terra. Então, tem esse crivo da gente ler o material e ver se ele está em harmonia com os nossos princípios, né? Se ele realmente pode ser editado e cuidado por nós, porque o trabalho é um trabalho muito afetivo, né? Praticamente todas as capas eu pinto, eu penso no projeto, as pessoas que trabalham em coletivo com a gente, elas têm esse mesmo procedimento. E primeiro a palavra, né? Que a palavra ela tem que ser vida, a palavra tem que trazer mudança. Então pode ser, já aconteceu da gente evitar um livro logo no início. Um dos livros até de uma professora conhecida, e tinha um dos artigos dela, eu achei assim, nossa, professora, ela, não vou nem precisar fazer uma leitura, nunca mais eu fiz isso, porque agora eu aprendi. E aceitamos o livro. E um dos artigos era preconceituoso, falava-se da empregada doméstica de uma forma muito preconceituosa, e a minha mãe foi empregada doméstica. A minha mãe indígena que veio para o Rio de Janeiro e que nunca tinha andado num ônibus, nunca tinha entrado no hospital. Então, aquilo me feriu e eu disse, não posso publicar seu livro. Por essa questão, para mudar, a gente pode até tentar enquadrar, mas não mudando, e aí a gente não aceitou, e a pessoa até ficou muito ofendida, né? Ó, grande professora, conhecida, e a gente disse, eu sinto muito. E o Conselho Editorial me ajudou a formular uma carta para esclarecer. Então, tem essa questão também. Muitas pessoas trabalhos indigenistas também procuraram a gente, né? E aí eu falei, teve um livro que eu ouvi do pajé contando tal povo. Falei, então, esse livro não é seu. Eu acho que você pode também colocar a autoria do pajé. Você vai me dar o nome dele, você aceita? Mas é isso. Eu não posso publicar um livro falando de uma pessoa do meu parente na terceira pessoa, não. Aí gera aquela confusão, né? Mas você não vai aceitar o meu livro. Não é questão de aceitar, é a questão dele não estar se adequando ao que a gente prega aqui, né? Que é a democracia, que é a primeira pessoa. Eu não posso fazer isso. Então tem essa... E outra situação que é importante na editora, que é um diferencial, é isso que você está fazendo aqui. Eu conheço todos os autores. Eu peço reunião, eu vou... Quando a gente podia sair e eu podia encontrar, eu ia encontrar. Eu quero que você me veja. Porque a maioria das editoras, você manda o material, você só vê o livro pronto. O autor que participa com a gente, ele vê o processo do livro todo.
Olha, eu pensei aqui a capa, eu pensei nesse projeto gráfico, todos os projetos gráficos são únicos, a gente não faz forma de bolo para livro, todo igual, né? Até a tipografia dos títulos, né? Muitos são eu que desenho, porque aí você tem um diferencial. E esse tratamento, né? A gente trabalha com projetos. Todo livro é um projeto para esse autor poder ter o seu livro. A gente agora vai trabalhar com uma coleção para criança negra. Eu estou super feliz, porque era que eu queria, né? Ter para criança indígena, mas também ter para criança negra. Que ela também precisa de ter um cuidado nessas literaturas que são entregues para ela. Na criança indígena nem há diretamente para as crianças. Embora hoje vocês, por favor, procurem até a Maracá. Depois eu posso passar um link para vocês também. Site feito pela Aline Franca, que dá aí sugestões de várias literaturas de povos originários que vocês podem encontrar. Mas eu digo assim, em relação a outra literatura, nós ainda somos 1%, sabe? A gente precisa estar mais nas escolas. Os nossos livros precisam circular. E aí eu convido, vocês podem mandar os textos e a gente vai conversar. Legal. Olha só, tem uma outra sugestão aqui que alguém pediu, acho que foi a Altona Teflon, acho que é isso. Gostaria de ouvir um pouco sobre apropriação cultural. Tema? É um tema. Tomar uma aguinha? Tomar uma água? É um tema que não é muito fácil, não. Eu estava pensando sobre isso porque os alunos do ensino médio desse colégio que eu conversei semana passada, eles me fizeram essa pergunta, eu fiquei... Porque a questão do uso da fantasia do carnaval, eu não acho nem que é apropriação cultural, eu acho que é ofensa mesmo. Eu acho que precisa se ressignificar aquilo, porque nem todas as pessoas que nos apoiam, a gente fala que talvez não seja adequado o uso daquele tipo de fantasia, porque não nos contempla no sentido de que as pessoas continuam nos chamando de índio, continuam pensando que 19 de abril favorece o nosso povo, e, enfim, tem isso. Agora, a questão da apropriação cultural, eu acho que é muito isso que eu disse para vocês, e que mexe muito com a academia, né? Eu vivo dizendo que eu não sou fóssil. Semana passada, numa live sobre bem viver, que a gente tem que falar um pouco também na literatura. Tem que falar, tem que chegar, né? Lá. Uma professora colocou, o meu amigo está estudando os índios tal. E às vezes eles não sonham mais. Falei, mas o teu amigo não é ele que está aprendendo, não? Ele está estudando? Como é que ele pode dizer que eles não estão sonhando, sabe? Então, isso é apropriação cultural. É a gente pegar um grafismo do povo, Guajajara, por exemplo, do povo Puri, fazer uma marca, se pedir a autorização desse povo, usar alimento, os nossos costumes, patentear e vender. Isso acontece muito na região norte, porque as pessoas são invasivas, elas são invasoras. Elas não se dão conta o quanto elas são invasoras, né? Eu fiz uma canção, e aí, não, mas eu quero fazer, conversando com uma amiga, uma canção com a língua tal. Não só com puri, mas você não pode fazer. Você tem que pedir, você tem que conversar com outro satê para ver se ele quer, se ele pode, porque a gente não vai adentrar a invadir de novo o outro, né? Então é muito... Acontece duas questões, né? Essa pretensão também de muitos não indígenas, não estou me referindo a ninguém dessa sala, mas de dizer, vou te dar a voz. Nossa. Vou te dar a voz. Você não tem voz, né? O outro que vai dar a voz a você. Você vai dar espaço, vai aprender. Então a gente tem que ter muita humildade diante da vida, né? A natureza está nos falando muitas coisas nesse período e a gente ainda está literalmente com fone no ouvido, assim, não está prestando atenção em nada. O nosso mundo interior continua o mesmo, né? Então para mim, isso é apropriação. Quando você escuta alguma coisa de um grupo e publica, não coloca a referência daquele povo, ou vai lá, quantos dos nossos parentes falar? Pesquisadores vieram aqui
filmaram, me gravaram e nunca mais voltaram. Mas leva isso para a Europa e vende, sem dar retorno nenhum àquela etnia. Nosso saber é muito valioso, por isso que as pessoas querem terceirizar. Porque se não fosse valioso, não queriam terceirizar. Isso é o que nós temos. O não indígena pode falar sobre tudo o que quiser. Eu fui falar na minha tese e na minha dissertação de um tema não indígena, nossa, que eu não posso falar. Ah, mas você pode falar de mim, né? Eu não posso falar de você, eu vou falar de você. Ah, não vou falar de você, vou falar com você, vou desconstruir essa bagunça toda aí. Não, eu queria chegar nesse ponto das suas pesquisas do mestrado, porque, pelo visto, é outra coisa que a gente tem em comum também, que é a questão da música e do rock, né? Mas antes disso, a gente está nos últimos 10 minutos da nossa live. E aí eu queria justamente voltar aqui na parte, né, que você falou sobre a gente aprender com a prática, né, dos povos originários, com a sua prática diária. E aí eu queria justamente entrar nessa parte do bem viver. Queria que você fizesse uma análise sobre como que a gente pode pensar num bem viver agora mediante a um isolamento, né, uma coisa que parece tão terrível, né? Como que você vê isso? É porque o bem viver não é bem-estar. O bem viver é coletivo. Então, o bem viver ainda, na nossa... Pelo que a gente vê, às vezes, da ansiedade das pessoas, né? De estarem presas. Aí eu falo, leia lá o Mandela, que ficou tanto tempo preso, como ele procure exemplos de pessoas que passaram por essa situação de uma forma muito mais opressora. E aí eu escutei também alguns grupos, porque eu tô chateada, não consigo me concentrar. Eu falei, mas o meu povo não tem nenhum direito de estar isolado. Enquanto eles estão tentando ficar isolados, as mineradoras continuam sugando e comendo toda a nossa terra. Em todas as lives que eu escutei do Ailton, os sons do trem da Vale passando para lá e para cá. Então, o bem viver, ele é coletivo. Ele não pode ser pautado no seu eu. Vamos esquecer um pouco a nossa pretensão de ser Deus, né? Nesse Deus aí mesmo, cristão. A gente precisa desconstruir isso tudo na nossa vida. A natureza colocou a gente numa hibernação. A gente deve entender a medicina do irmão urso. Eu fui falar isso um dia, as pessoas riram. Aí eu falei, vocês deviam aprender a medicina do irmão urso, das abelhas, do lobo. Vocês nunca ririam se soubessem o que significa, né? Porque a coletividade, os animais nos ensinam, a natureza ensina, a gente não vê. E devíamos parar agora para isso. Porque é um invasor invisível que está devastando as pessoas queridas, está levando pessoas que a gente ama. Essa foi a sensação nossa quando esse colonizador chega aqui, porque nós os acolhemos. Nós não guerreamos com ninguém, a gente acolheu, que ele estava doente, estava ferido, por acolher. Foi nos passar das doenças. Então, o bem viver, ele não é singular. E ele é um convite à nossa total ruptura com esse sistema que está aí reinando há tanto tempo, que já se mostrou falacioso. A gente vê que não dá certo. Nosso sistema de governo, nosso sistema de alimentação, nosso sistema enquanto sociedade, coisas muito simples eu citei aqui, né, e que fazem sentido. A nossa total falta de comunicação, a gente faz comunicado, são as figurinhas, né? Exatamente. Nossa dificuldade, eu peço que me ajudem com a coisa do falar, que eu sei que nós temos muito a falar, mas eu não posso só falar, eu preciso ouvir, porque o ouvir é uma generosidade. E nós não temos esse aprendizado da generosidade da audição, e não é a audição só do outro, é da própria vida, né? Em tudo que ela vem nos mostrando, porque o universo Pachamama, ele é didático.
As coisas acontecem por um motivo de aprendizado, né? Ou a gente usa isso como aprendizado, ou a gente vai ficar doente, realmente a gente vai se sentir isolado de todas as formas, né? E como eu vinha falando, a palavra do povo originário, por ela parir, ela sair da terra, ela traz essa força. Ela é direta. Ninguém fica em dúvida depois que um parente fala, né? Eu leio um livro de um parente, sabe que está escrito ali. A Júlia do Rico também está fazendo aí um trabalho muito bonito de poder mostrar essas várias falas de povos indígenas, né, na literatura, que é o nosso diferencial, que é essa palavra viva. E às vezes a gente já tem até dificuldade para elaborar texto na universidade, foi muito difícil elaborar textos academicistas, porque a minha fala não é acadêmica, né? Eu quero que as pessoas leiam e entendam o que eu estou dizendo, porque senão não vou falar só para os meus. Assim também, quando eu falo Abejala, e a gente tem essas críticas toda a sociedade, mas eu quero acolher você, eu quero acolher a pessoa que está aí, eu não quero que ela seja meu inimigo, nem que seu parente me colonizou. Não é isso, é a gente ter lucidez na nossa história e fazer reparações. A reparação, ela começa primeiro pelo reconhecimento, né, de que as coisas precisam mudar, e depois pelo afeto também. O afeto, ele cura, ele tem potência. E a palavra tem que ser esse afeto. Se bem dizer, está na palavra, né? A palavra é vida, a palavra é força, a palavra é sentimento. A palavra não é usada para ser negligenciada. A palavra sou eu, a palavra é você. A palavra nos antecipa. A palavra traz de você até mim, é um encontro. Ela não é um afastamento, ela é um encontro, né? A vida é para o encontro. Então, o bem viver está nesse coletivo, está nessas raízes que nós esquecemos, a gente dá nome a tudo, né? Sustentabilidade, né? Economia solidária. Isso tudo os povos originários já fazem e já praticam. E aí as pessoas querem dar roupagens novas coisas que nós fazemos, mas mantendo o sistema colonizatório. Então, para de tomar Coca-Cola se você fica incomodado lá com a Vale. E fique indignado com 2 rios que morreram. Isso é o bem viver. Não deixe que privatizem as nossas cachoeiras para condomínios particulares. Ensinem as crianças o processo da semeadura. Que elas vejam a semente, né, que é uma prática também minha, entregar semente para as crianças, para os adultos. Ver o girassol rompendo. Sabe o que é isso? A semente está lá. O raio vem, acorda, você vai romper. Você vai ter que sair da terra para chegar. Isso não é fácil. Então você vai fazer esse processo, né? Você vê a sementinha lá. 3 meses você observando até ela florir. E depois ela vai se doar de novo porque ela vai se tornar semente. Que bonito, né? O ensinamento do girassol, o ensinamento da araucária, o ensinamento dos animais na floresta que se comunicam. Está chegando alguém que pode ameaçá-lo, eles têm um som específico para que todos saiam de cena. Quantos pássaros existem na nossa biodiversidade, a gente não sabe citar o nome de um. Quantas árvores foram destruídas no nosso território, nós achamos isso muito natural. Quantas árvores vocês conhecem? Qual o nome de árvore que você conhece? Qual o nome de bicho que você conhece? Aline, a gente está nos últimos 15 segundos. Eu queria agradecer. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela sua participação.